O CO2 é o gás da vida. Quanto mais CO2, melhor para as plantas, melhor para a agricultura. Pois é, essa é uma das mentiras mais perigosas que os negacionistas contam, porque ela tem um pedacinho de verdade embutida dentro dela. Mas nós vamos desmontar a fraude, bem direitinho, como fizemos nos outros episódios. Rota a vinheta. Quando falamos em CO2, a gente pensa de imediato no local onde existe mais CO2 em uma atmosfera no nosso sistema solar, que é o nosso vizinho aqui, Vênus. Vênus é um planeta com composição rochosa, tamanho, vários aspectos parecidos com a Terra, mas que, em um certo sentido, é justamente também o oposto da nossa morada aqui. A Terra é permeada de vida por todos os lados, e a exuberância da nossa biodiversidade marca e determina vários aspectos físicos do próprio planeta. Já em Vênus, a gente tem tudo menos vida. Vênus, em certo sentido, é a própria materialização do inferno. As temperaturas na superfície ultrapassam 460 graus Celsius. Chumbo e estanho são líquidos por lá. Vênus é coberto 100% por nuvens com gotículas de ácido sulfúrico. E essas nuvens podem até produzir chuva de ácido, só que o ácido evapora antes de chegar na superfície extremamente quente. Então, se o CO2 fosse de uma maneira absoluta o gás da vida, Vênus, pela lógica, ia ter muito mais vida do que na Terra, não é verdade? Só que é justamente o contrário. É um planeta completamente inóspito, incapaz de sustentar vida. As altas temperaturas inviabilizam que tenha ciclo da água ou que haja estabilidade de moléculas longas que dão a essência da nossa vida, né? Proteínas, ácido nucleico, etc. Então, por aí a gente já descartaria a validade da frase. Mas tem muito mais que isso. O CO2 ele não é um gás tóxico em concentrações baixas, mas também está longe de ser um gás da vida se o respirarmos em concentrações relativamente elevadas. Por exemplo, a partir de 2.000 a 5.000 ppm, ele pode ocasionar alguns sintomas após exposição de muitas horas. Em 10.000 ppm, ele já sobrecarrega os pulmões. E a partir de 7% ou 70.000 ppm, vários sintomas ocorrem rapidamente, sintomas de sufocamento, né? Tontura, dor de cabeça, etc., mesmo na presença de oxigênio. Então, por aí também a gente já percebe que o tom altissonante da frase é bem furado. No entanto, a gente sabe o que é que os negacionistas estão querendo falar. Eles estão querendo falar de fotossíntese. Mas mesmo aí, mesmo com a pontinha de verdade por trás, eles estão completamente errados. A lógica deles é que, já que para fazer fotossíntese as plantas precisam de CO2, aumentar simplesmente a concentração desse gás iria favorecer o processo. Mas não é bem assim. As plantas têm diversos caminhos metabólicos na realização da fotossíntese, como, por exemplo, o caminho C2, a fotorrespiração, e os caminhos de fotossíntese propriamente ditos, C3, C4, CAM. O detalhe do que diferencia esses processos vão aparecer num link que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Além dessas diferenças, é importante a gente salientar: a fotossíntese ela está intimamente relacionada a um outro fenômeno chamado evapotranspiração, que é a perda de água pelas folhas. Afinal de contas, é através do mesmo espaço que ocorrem as trocas gasosas, a entrada de gás carbônico e a saída de oxigênio, e a saída de água. Tudo isso ocorre através dos estômatos, que são pequenas aberturas, praticamente com uma célula de um lado e uma célula do outro, que ficam na parte de baixo das folhas. Então, por onde sai o oxigênio e por onde entra o CO2 também é por onde as plantas perdem água no processo. Dito isso, é um fato que, sob condições controladas de temperatura, umidade e nutrientes, uma maior concentração de CO2 tende a fazer com que a taxa de fotossíntese se acelere. Mas mesmo isso ocorre de maneira diferente em plantas que têm caminhos metabólicos distintos. Por exemplo,
as plantas C3 têm um comportamento muito diferente das plantas C4. Como mostra o gráfico, as plantas C4 chegam no máximo de eficiência da fotossíntese antes de 400 partes por milhão de CO2. Então, já faz vários anos que não tem nenhuma diferença para elas a gente aumentar a concentração desse gás. Já para as plantas C3, essa máxima eficiência da fotossíntese acontece lá para 800 partes por milhão ou mais. Então, a princípio, ainda teria espaço para ganho na fotossíntese por parte desse tipo de caminho metabólico. Tá vendo então, Alexandre? Os caras têm razão. CO2 é o gás da vida. Vai aumentar a fotossíntese. Alto lá. Em termos, nas condições atuais, a taxa de fotossíntese realmente aumentou. E isso é verificado quando a gente mostra dados do índice de área foliar. Ninguém nega que isso aconteceu. E todos os estudos sugerem que, de fato, o aumento da concentração atmosférica de CO2 é responsável por pelo menos 70% desse aumento de índice de área foliar. Mas não é para menos. O que acontece é que nós introduzimos um enorme desequilíbrio no ciclo do carbono planetário. E aí, de cada 100 moléculas de CO2 que são emitidas a partir da queima de combustíveis fósseis, por exemplo, 25 delas são absorvidas pelo oceano, 25 são capturadas pela biota terrestre e 50 se acumulam na atmosfera. Então, é importante dizer, a fertilização por CO2 existe e se não fosse ela, a crise climática era ainda mais grave. Na verdade, a natureza, as florestas e outros biomas estão segurando um pouco o grave problema que é o aquecimento descontrolado do planeta. Só que as coisas não ficam assim para sempre. Eu fiz questão de frisar que aquela situação anterior de aumento da fotossíntese com aumento de CO2 era para condições controladas de temperatura, umidade e nutrientes. E uma mudança no clima global muda tudo isso. Primeiro, o CO2 vai alterar a temperatura, já está alterando na realidade. E por que isso é relevante? Porque existe um ótimo de temperatura, por exemplo, para o caminho metabólico C3. Nesse caso, as plantas que têm esse caminho para a fotossíntese chegam na máxima eficiência a 20 graus Celsius. E quando se chega a temperaturas muito altas, como por exemplo 40 graus Celsius, a enzima responsável pela fotossíntese perde a sua forma original, perde a funcionalidade. E aí a taxa de fotossíntese, ao invés de aumentar, ela faz a despencar violentamente. Então, primeira coisa, o CO2 aumenta a temperatura e um aumento de temperatura pode ser, na verdade, catastrófico para a fotossíntese. A mudança climática também altera o ciclo hidrológico, como a gente bem sabe. Uma atmosfera com mais vapor d'água, devido ao aquecimento global, é uma atmosfera que produz um clima de extremos. Tanto tempestades muito severas e localizadas, como secas, mais intensas e mais prolongadas. E isso aí altera completamente o processo da fisiologia vegetal. Naturalmente, se a planta estiver sob estresse hídrico, se ela puder ter as suas funções metabólicas comprometidas pela falta de água, ela vai, na verdade, inibir a fotossíntese, seja fechando os estômatos ou mesmo perdendo as folhas por completo. Nesse caso, a perda de água ou a insuficiência de disponibilidade de água vai fazer com que a fotossíntese diminua ou mesmo cesse por completo, mesmo na presença de grandes quantidades de CO2. Eu gravei um vídeo já na temporada passada dessa série e você pode conferir nos links. Sobre isso, um artigo publicado recentemente na revista Nature mostrou que há um grave risco em relação principalmente aos biomas de floresta tropical que já têm temperaturas elevadas. Os autores desse artigo investigaram as secas de 2005 e 2010 na Amazônia e chegaram a conclusões muito relevantes. Eles mostraram que a mortalidade de árvores aumentou após a seca de 2005 e a partir de uma modelagem atmosférica regional verificaram um declínio na captura de CO2 em toda a bacia em 2010 em comparação com 2011. Então, secas consecutivas ou próximas umas das outras já estão afetando o bioma amazônico, por exemplo. Para se ter uma ideia da gravidade disso, só em 2010 a Amazônia deixou de capturar por fotossíntese nada menos que 380 milhões de toneladas de carbono. E isso equivale aproximadamente ao funcionamento de uma centena de usinas termoelétricas de grande porte. Então, isso já é algo impactando o próprio ciclo do carbono
com risco de se transformar em um feedback positivo, ou seja, uma retroalimentação que acelere o aquecimento global. Outra questão grave é que mudanças ambientais, seja de temperatura, seja de umidade ou ambas, produzem desequilíbrios ecológicos. Um caso importante nesse sentido é o das florestas de coníferas nos Estados Unidos, que tem passado por incêndios florestais recorrentes nos últimos anos. O aumento da temperatura e os longos períodos secos tornam a floresta mais vulnerável aos incêndios, isso é verdade. Mas se descobriu que tem um fator que potencializou ainda mais tudo isso, que são as pragas, os besouros de madeira, cujos ovos eclodiram mais cedo, levando a que as árvores sejam consumidas por esses besouros, chegando, algumas delas na estação seca e quente do verão norte-americano, já mortas. Isso foi o que se constatou em relação aos graves incêndios no ano de 2012, por exemplo. Outras evidências científicas também apontam que o próprio sistema de defesa das plantas fica fragilizado em condições de CO2 elevado, porque aí a planta está simplesmente voltada para o crescimento, né? Para a realização rápida demais de fotossíntese, independente da existência de outros nutrientes fundamentais para sintetizar proteínas e garantir o seu sistema de defesa. Se percebeu, e isso também é um estudo revisado da literatura, que o teor nutritivo das plantas decrescia, justamente porque a fotossíntese e a fixação de carbono era acelerada demais. Então ficava desequilibrado em relação a outros nutrientes. Então é uma fantasia dizer que isso vai ser bom para a agricultura. Temperaturas mais altas, a queda da disponibilidade de água, secas mais severas, aumento do risco de pragas e queda do teor nutritivo. Isso é justamente o contrário do que os negacionistas dizem que vai acontecer. Isso tudo é muito grave. Mas não existe só vida nos continentes e isso também não pode ser desconsiderado. Se o CO2 é o gás da vida, o que é que ele faz com a vida nos oceanos, hein? Pois é, toda a discussão que a gente fez sobre a fotossíntese continua valendo em relação ao fitoplâncton. Mas acrescente-se que o excedente de CO2 na atmosfera tem levado os oceanos a passar por um processo chamado acidificação. Nesse processo, o CO2 dissolvido em água reage quimicamente com ela e produz o que a gente chama de ácido carbônico, H2CO3, que por sua vez libera os íons H+, deixando o oceano ácido. É impressionante, os oceanos têm hoje um nível de acidez quase 30% maior do que antes do início da Revolução Industrial. Mas não é só isso. O aquecimento dos oceanos coloca em risco os corais tropicais, porque eles dependem da simbiose com as algas, que só funciona dentro de um intervalo muito restrito de temperatura. Sem as algas, os corais branqueiam, ficam sem o seu alimento e no final das contas morrem. Isso está colocando em grave risco boa parte dos corais tropicais do planeta. Fora que a acidificação é capaz de levar à corrosão das conchas, dos exoesqueletos, enfim, do conjunto das estruturas duras dos organismos que dependem de fixar carbonato de cálcio para montá-las. Por fim, o aquecimento global leva à mudança nos movimentos e correntes verticais dentro do oceano. Movimentos esses que são fundamentais para garantir, por exemplo, que o oxigênio dissolvido na superfície chegue a camadas mais profundas. Como o aquecimento global ocorre inicialmente na parte superior e a água quente é menos densa que a água mais fria, essa estratificação impede a mistura e, portanto, reduz a quantidade de oxigênio que chega nas camadas mais profundas. Também já temos uma quantificação disso. Os oceanos têm hoje 2,1% a menos de oxigênio do que há poucas décadas atrás. Resumindo, não dá para a gente comprar essa balela de que, aspas, o CO2 é o gás da vida. Não. O CO2 é um gás que, juntamente com inúmeras outras substâncias, participa de processos biológicos importantes. Mas é preciso que se diga, esses processos, particularmente o da fotossíntese, dependem de um equilíbrio ambiental, climático. Sem esse equilíbrio, esses processos simplesmente podem deixar de operar. Então, não podemos mais cair nesse tipo de mentira. Toda vida que você encontrar alguém com essa balela de que o CO2 é gás da vida, nós temos que lançar mais CO2, etc, etc, compartilhe esse vídeo, tá bom? É assim que a gente vai acabar de uma vez por todas com as mentiras que os negacionistas contam.
aí, gostou? Então curte o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreve no canal, não esqueça das notificações e até a próxima.